Pessoal, vou pedir para vocês, por favor, fecharem os microfones, para a gente dar início. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Café com Pesquisa. Eu gostaria de dar alguns avisos antes da gente iniciar a palestra. Ao final da palestra de hoje, nós teremos alguns minutos para perguntas e dúvidas, que podem ser feitas por vídeo ou por escrito no chat, o que vocês preferirem. Durante a palestra, eu vou enviar no chat um link para a confirmação da presença. Por favor, não esqueçam de acessar o link, pois é através dele que nós iremos emitir os certificados. O tema da palestra de hoje é Conhecendo o Programa de Pós-Graduação em Ginecologia e Obstetrícia, carinhosamente conhecido agora como PPG-GO, Normas e Regimento. Esse tema foi sugerido pelos discentes e será ministrado pela nossa ilustríssima secretária Sueli. Bom, em tempos não pandêmicos, eu acredito que todos os integrantes do PPG-GO e até mesmo alguns que gostariam de entrar já deveriam conhecer a Suelen pessoalmente, mas como não estamos em tempos normais, gostaria de apresentar ela que nos socorre nas burocracias e dúvidas sobre o programa da pós-graduação. E a Suelen é secretária do PPG-GO da FMRP USP, é bacharel em Administração de Empresas pela Faculdade Anhanguera de Ribeirão e possui MBA em Gestão Estratégica de Pessoas e Organizações Sustentáveis pela FEA da USP Ribeirão. Su, muito obrigada por aceitar esse convite ou essa intimação para essa palestra e seja muito bem-vinda agora à frente das câmeras. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos. Realmente, nesse momento de pandemia, tem várias pessoas que eu conheço só por nome, a gente troca bastante e-mail. Já adianto que eu estou num processo de melhoria de oratória, então, se eu falar muito rápido, porque eu sou geminiana, adoro falar rápido, pode falar, não entendi, repete, que aí aqui é uma apresentação, não é tão formal, vamos se sentir em casa, né? Eu acho que todo mundo aqui é de casa, então sintam-se à vontade de interromper, ou se não entender alguma coisa, vamos conversando. Vou só compartilhar aqui a aula. Vamos lá. Vou começar fazendo um contexto do nosso programa. Nosso programa foi criado em 1971, então há exatamente 50 anos atrás. Naquela ocasião, ele possuía o nome de Programa de Pós-Graduação em Tocoginecologia, que ele era só para formação de médicos em GO. Em 2003, ele passou por uma reformulação, então ele foi aberto para não médicos e médicos de outras especialidades. O aluno que faz esse programa, né, que realiza cursos aqui com a gente, ele vai receber o título de mestre ou doutor em ciência na área de concentração de ginecologia e obstetrícia, e aí temos duas opções, que é a opção tocoginecologia para médicos GO ou biologia da reprodução para não médicos e médicos de outras especialidades. Essas nomenclaturas a gente já está num processo de revisão, vai ter uma criação de outras áreas de concentração para atualizar, né, porque já é 2003 a última, então provavelmente no ano que vem, final do ano que vem, já vai ter novas nomenclaturas aí para sair no diploma. Nosso programa, ele tem o curso de mestrado, doutorado e doutorado direto. Peraí, que eu preciso autorizar uma pessoa que entrou aqui. Desculpem. Vou voltar aqui. E o pós-doutorado. Na verdade, pós-doutorado, ele não é pós-graduação, ele não é um título de pós-graduação, ele é um programa, é como se fosse um estágio. Mas, ultimamente, a CAPES está trazendo esse programa mais para o lado da pós-graduação. Mas, assim, vou considerá-lo, mais para frente vocês vão entender por que eu vou considerar ele aqui entre os cursos ofertados pelo programa. Então, como qualquer outra empresa, a gente precisa ter um objetivo, né? Empresa ou instituição, a gente tem que ter os nossos objetivos. E o objetivo do programa é ter produção de pesquisa científica qualificada
e reconhecida internacionalmente na área da saúde da mulher e nos seus diversos aspectos aliados à formação de pesquisadores e docentes qualificados. Preciso fazer uma observação aqui, que tem muita gente que tem dúvidas sobre, eu fiz o curso de mestrado, eu fiz o curso de doutorado. A formação é para ser docentes e para ser pesquisadores. Então, se você faz um mestrado, você vai atuar como um professor universitário. Se você faz um doutorado, você vai atuar como um pesquisador, um orientador, junto a uma pós-graduação, por exemplo, e também atuando como professor universitário, tá? Ele não é uma formação no nível estrito sensu, lato sensu, perdão, que ele te dá uma formação para o mercado de trabalho. Ele é totalmente voltado para a área acadêmica. O outro objetivo, ele é fornecer aos discentes da pós-graduação, os docentes e os egressos e a comunidade um programa de nível de excelência nacional e internacional. Os nossos números, rapidamente, né, até a semana passada, a gente teve 627 títulos entre mestrado, doutorado e doutorado direto, então, ali, 50 anos foram defendidos 627 alunos. Atualmente, nosso corpo discente, ele é formado por 39 mestrandos, 18 doutorandos e 15 doutorados diretos. Temos também no nosso corpo, eu vou falar docente, mas porque ele é habilitado para a orientação, né? Então, temos 5 pós-doutorados. E nossos orientadores são 19. Quanto à avaliação, esse item eu deixei para comentar, um item, na verdade, muito importante. Toda pós-graduação brasileira, ela é avaliada, credenciada, né? Toda pós-graduação credenciada no Brasil, ela é avaliada pela CAPES. Eles aplicam, né, tem um relatório, esse relatório atualmente ele é quadrienal, e eles aplicam notas de avaliações para os programas. Então, as notas começam no 3, e a última nota seria o 7. O 3 é geralmente o programa que acabou de ser criado, é um programa que tem, por exemplo, só mestrado. O 4 é um programa que está em fase de consolidação, que tem um mestrado e um doutorado, e o 5, a nota 5, é um programa de excelência nacional. Programa nota 6 e 7, eles são programas caracterizados com excelência internacional. O 7, em qualquer ranking, né, ele é um pouco mais difícil de chegar. Hoje, o nosso programa, todos os programas, eles são caracterizados, não, eles são, me fugiu a palavra, eles são agrupados, é melhor falar assim, em áreas. Nosso programa, ele está na área da medicina 3, que concorre com a oftalmo, cirurgia, ortopedia, não que a gente seja melhor do que as outras áreas da medicina 1, 2, enfim. Não, é só porque a gente está dentro desse grupo de ciências da cirurgia, vamos dizer assim. Nesse grupo da medicina 3, por exemplo, hoje, só tem um programa que é nota 7 no Brasil, que é o programa de tocoginecologia da Unicamp, por exemplo. Então, ele é um conceito um pouco mais difícil de chegar, porque exige-se mais dos programas, e é o que a gente está profetizando aí para a nossa próxima avaliação, que ela vai abranger o período de 2017 a 2020, e se Deus quiser, a gente vai chegar num 7 aí. Nosso programa, ele tem um contexto dentro da universidade, né? Então, a gente tem uma pró-reitoria da pós-graduação, que possui um conselho de pós-graduação, eles geralmente fazem os regimentos. Os regimentos são regras para todos os programas da USP, regras gerais. Depois, cada unidade tem uma sessão de pós-graduação, então a gente tem a nossa sessão. Ela também tem uma comissão, a comissão de pós-graduação da Faculdade de Medicina. Essa comissão, ela começa já a ter algumas normas mais específicas para a unidade, mas num geral ainda. E depois tem os programas de pós-graduação com as suas comissões coordenadoras de programa, que têm as normas
mais direcionadas para cada programa. Então, a norma do nosso programa pode ser diferente da norma de um outro programa aqui da medicina, porque vai conforme essa comissão, lógico, baseado no conselho de pós-graduação, ele vai elaborar o seu regulamento. Atualmente, a nossa coordenação, ela é composta pela professora Ana Carolina, o nosso vice-coordenador é o professor Homero, a nossa representante discente é a Caroline, que está aqui, que está coordenando esse evento com a gente. Bom, esse é o contexto do nosso programa. Eu vou falar rapidamente aqui como ingressar, tem vários outros detalhes do ingresso, mas eu vi que tem alguns futuros candidatos aqui, né, mas eu vou dar uma passada geral. O nosso programa, ele abre edital em maio e novembro para mestrado, doutorado e doutorado direto, sendo que o doutorado e o doutorado direto, eles são editais de fluxo contínuo, então eles ficam abertos durante praticamente o ano todo. Então, a qualquer momento, por exemplo, doutorado ou doutorado direto pode se inscrever e prestar o processo seletivo. O mestrado não, ele tem um edital específico em maio e novembro. Um dos principais requisitos para você prestar, né, o processo seletivo é você já ter um contato prévio com o futuro orientador, já com a definição da linha de pesquisa. Então, isso eu deixo destacado, porque tem programas que você entra primeiro e depois é decidido quem vai ser o seu orientador e quem vai ser qual vai ser seu projeto. Aqui não, aqui é ao contrário. Você procura a linha de pesquisa que você tem interesse em pesquisar, olha quem são os orientadores disponíveis e que têm a possibilidade de te orientar e propõe um projeto de pesquisa. Então, aí vem o próximo item, que é o projeto de pesquisa. Esse projeto, ele passa por vários trâmites antes de você conseguir se inscrever. Então, ele sempre vai ser avaliado por uma comissão interna aqui do departamento, que é a nossa comissão de pesquisa. E depois ele precisa ser submetido ao comitê de ética do local que você vai realizar o projeto, que não necessariamente tem que ser no HC. Um dos itens importantes também que quem vai fazer o processo seletivo precisa se atentar é a proficiência em língua inglesa. Ele precisa fazer isso antes de fazer o processo seletivo. Então, para quem já tem a proficiência, tem regras, né, tem a lista de proficiências aceitas. Então, para quem já tem, ele pode utilizar essa proficiência para o ingresso nos cursos, que tem uma validade de até 5 anos. Entre outros documentos, vai precisar do histórico escolar, do título de graduação, de documentos pessoais e do currículo. Então, tem vários outros requisitos, mas assim, de nível pessoal, que não vai ter que ser feito antes, com antecedência, para você conseguir fazer a inscrição. Aí eu preciso fazer um adendo aqui, que para egressos do nosso programa, eles obrigatoriamente precisam ter um artigo publicado em revista Qualis B1. O Qualis B1 a gente pode considerar aí um fator de impacto igual ou maior do que 2,1. Ele precisa ser o primeiro autor desse artigo e não necessariamente tem que ser o mestrado dele. Precisa ser o primeiro autor e ter um orientador do nosso programa. Só assim ele vai conseguir fazer o processo seletivo para o doutorado. Então, o processo seletivo do mestrado, ele é baseado na análise de currículo, arguição do currículo e do projeto de pesquisa. A primeira parte, da análise de currículo, ele tem um peso 8. Eu não vou passar toda a pontuação de cada item, mas ele puxa um pouco mais para o histórico acadêmico do aluno da graduação. Então, ele avalia o histórico escolar. Por exemplo, nesse item, o histórico escolar, ele tem um peso de 5, na avaliação de 0 a 10. Então, ele tem bastante ênfase no histórico escolar de quem terminou a graduação e está indo prestar o mestrado. Então, a primeira parte, ele tem um peso 8, nota mínima de aprovação é 5, tem a arguição do currículo e do projeto de pesquisa. Então, o aluno ele vai fazer uma apresentação breve de até 10 minutos para uma banca examinadora. Essa banca, ela vai avaliar
a proposta científica, a metodologia, a coerência e principalmente a justificativa e os objetivos do projeto. Esse item ele tem um peso 2 e a nota mínima para aprovação é 5. Depois é feita uma média entre essas duas notas mínimas e ele vai ser aprovado se ele atingir a média 5. No doutorado, o peso de avaliação, né, ele segue a mesma configuração do mestrado, mas o peso de avaliação, ele vai cair um pouco mais sobre a produção bibliográfica. Então, para o doutorado, a pontuação para a produção ela é um pouco maior. Então, o histórico vai ser reduzido, o histórico vai ter uma nota aí até 3, e depois o restante vai ser distribuído, e a produção bibliográfica ela tem um pouco mais de ênfase. Então, o doutorado é recomendado que tenha pelo menos a publicação do seu mestrado, né, o mínimo aí que se espera. E o doutorado direto, ele espera-se que pelo menos o aluno tenha uma iniciação científica, trabalhos apresentados em congresso, então ele precisa ter tido uma experiência prévia em pesquisa e não necessariamente ter um mestrado. Então, esse é um pouco mais pontuado nessa análise. Então, ele também tem um peso 8 e a nota mínima 5 para aprovação. A avaliação do currículo e do projeto, ele segue a mesma configuração, só que ele é um pouco mais exigido, né? Porque, como ele já teve uma experiência prévia em pesquisa, então o aluno precisa apresentar uma proposta científica, metodologia, a coerência e, principalmente, a justificativa, o objetivo e o desenho metodológico. Então, isso já tem que ficar um pouco mais claro, porque está no doutorado, já teve um contato anterior com essas informações, esse conhecimento, né? A nota média final também é 5, né, entre os dois itens, e é isso. Bom, a intenção desse café com pesquisa não é que todos saiam sabendo todas as regras, porque nem eu sei, vou ser bem sincera. Cada hora a gente atualiza o regimento, então tem o regimento antigo, aí tem o novo, aí o novo já passa a ser o antigo, aí já tem o novo do novo. Tem mais uma pessoa tentando entrar, peraí só um minuto, gente. Desculpa. Então, assim, eu vou ficar muito feliz se pelo menos alguém lembrar de alguma coisa. Nossa, eu vi que eu posso pedir tal coisa, ou existe tal possibilidade dentro do programa. Como que é, né, para ter um início de alguma coisa? Então, é um pouco burocrático, né, essa parte chata do curso, de fato, mas eu quis deixar, assim, todos os aspectos que vocês podem ter dentro do curso e que vocês podem pedir ou que vocês devem fazer, né, porque tem os deveres e esqueci a palavra, as obrigações e, como que é? Enfim, acho que vocês entendem. Vou começar aqui fazendo um geral. O nosso curso, ele é semestral, então ele é de janeiro a junho, de julho a dezembro. O que significa isso? Que você precisa fazer uma matrícula obrigatória a cada semestre. Falar, olha, gente, USP, eu estou aqui, vou fazer disciplinas, ou eu estou aqui, não vou fazer disciplinas, mas eu preciso falar que estou aqui. Aí você vai fazer matrícula de acompanhamento. Isso é muito, muito importante. Depois vocês, um pouquinho mais para frente, vocês vão ver por que é importante. Bom, os nossos prazos, eles são 36 meses para o mestrado, 48 meses para o doutorado e 60 meses para o doutorado direto. Esses prazos são prazos do programa. Lembra que a gente tem uma comissão acima da gente, a comissão da USP. Para a USP, por exemplo, o aluno de mestrado ele pode fazer o curso em 48 meses, mas o programa definiu 36. Tá? Isso depois eu vou voltar nesse detalhe também. Nosso programa não tem disciplinas obrigatórias, então tem programas que têm um elenco de disciplinas que você só vai conseguir defender se você cursá-las, o nosso não tem. A gente deixa a critério do aluno e do orientador a definir quais as disciplinas que é necessário cursar. Os créditos obrigatórios em disciplinas
são 20 créditos no mestrado, 20 créditos no doutorado e 40 créditos no doutorado direto. Bom, nosso programa, ele tem cotas de bolsas, institucionais de bolsas da CAPES e do CNPq. Essas bolsas, elas são gerenciadas pelo programa, então o programa faz o processo seletivo, ele faz um ranking e ele faz a concessão. Essas bolsas, elas possuem a vigência de 24 meses para o mestrado e 48 meses para o doutorado. A palavra improrrogáveis é uma palavra que existia antes da pandemia, né? Nesse período de pandemia, a gente conseguiu, a pós-graduação conseguiu que as agências de fomento estendessem um pouco mais esses prazos para que o aluno conseguisse fazer o seu curso, né? O seu projeto, as disciplinas, enfim. Mas, via de praxe, é 24 e 48 meses. Os valores, eles estão em torno de 1.500 para o mestrado e 2.200 para o doutorado. Conforme eu tinha mencionado, as concessões, elas são feitas por cotas, né? Então, essas cotas vão sendo liberadas e assim a gente vai fazendo as concessões. Quando prorrogou a bolsa, agora nesse período de pandemia, teve a parte boa e a parte ruim. A parte boa é que o aluno que já era um bolsista atual, ele conseguiu prorrogar a bolsa e vai ser contemplado com ela durante esse período que ficou parado e ao mesmo tempo, né, que ficou parado, vai conseguir estender esse prazo para realizar o curso. Mas essa cota vai ficar utilizada. Então, um aluno, por exemplo, que entrar nesse momento, não nesse momento, que nesse momento a gente até tem cotas disponíveis, mas um exemplo, lá para frente que a gente não tenha cotas disponíveis, o aluno vai precisar esperar o aluno bolsista atual liberar a cota para ele conseguir entrar nessa cota. Então, tem essa parte ruim também. E o principal requisito é não possuir vínculo empregatício. O programa também, ele possui cota do programa de doutorado sanduíche no exterior da CAPES. Essa bolsa, ela tem um caráter de fomentar a internacionalização do programa, né? A gente é um programa nota 6, que é a excelência internacional. Essa bolsa, ela possui um tempo mínimo de 4 e o máximo de 12 meses. Ele é realizado um processo seletivo no programa, porque nos últimos anos a gente acabou perdendo cotas, então a gente tem uma cota atual, então é necessário sempre fazer o processo seletivo. Essa bolsa, ela contempla uma mensalidade, o seguro-saúde, auxílio de deslocamento e auxílio instalação. Eu gosto de mencionar sobre essa bolsa, porque o aluno que tem interesse de ter experiência no exterior, ele precisa se preparar bem antes, né? A Caroline, que está coordenando o evento, é uma das possíveis candidatas aí do futuro. Então, assim, está se preparando agora para uma atividade que pode ser daqui a um ano, né? Porque são várias etapas, você precisa ter uma proficiência do país de destino, isso precisa atender um edital específico da CAPES, precisa ter um plano de trabalho lá fora, precisa ter o possível supervisor lá fora também. Então, quem tem interesse já precisa se organizar para isso com antecedência, antes de até se submeter a um processo de seleção. Mas é uma experiência que eu sempre falo, vai passar perrengue? Pode, porque a bolsa não é tão boa, né? Mas a bagagem que você traz disso é muito importante para a formação. Bom, eu vou falar, esqueci do que era, dos prazos. Lembra que eu mencionei os 36 meses do mestrado, 48 de doutorado e 60 de doutorado direto, que são prazos do programa. Como a USP permite que o aluno, por exemplo, de mestrado faça o curso dele em 48 meses, existe algumas possibilidades de prorrogação do seu prazo de 36 meses, por exemplo.
Então, existe a licença maternidade, a licença paternidade. A pós-graduanda pode solicitar até 6 meses de licença maternidade e o pós-graduando até 20 dias. Existe também a possibilidade de prorrogação de prazo para o depósito da dissertação e da tese. Eu vou explicar o que é o depósito um pouco lá para frente. Existe também a possibilidade de prorrogação de prazo de defesa da dissertação da tese. Temos também trancamento de matrícula, então, se por motivos de trabalho, por motivo de saúde, enfim, X. Óbvio que tudo a gente tem que ser documentado, né? Então, existe essa possibilidade também. E também para quem faz representação em colegiados da USP, né, representação discente, ele pode ter o mesmo tempo de atuação de representante discente, ele pode colocar esse prazo no final do curso. Então, se você fica 1 ano como representação discente, você pode pedir a prorrogação de até mais 1 ano do curso. Bom, desligamento. Desligamento são 5 possibilidades. Se você for reprovado 2 vezes na mesma disciplina, ou se for reprovado em 3 disciplinas distintas. Fala, nossa, vai demorar para eu ser reprovado por disciplinas. Não acontece. Por que acontece? Lembra que tem o período de matrícula semestral, que todo mundo tem que ir lá no sistema falar, olha, vou fazer disciplina, ou não vou fazer disciplina. O que acontece? O aluno vai lá, nesse período, se inscreve num monte de disciplina, que tem a parte boa de fazer isso e tem a parte ruim de fazer isso, mas ele esquece das disciplinas que ele se inscreveu, não cursa, não cancela, não faz nada, aí o professor vê lá o aluno ativo no final da disciplina, vai encerrar a disciplina e dá o aluno como reprovado. Isso acontece muito, não é raro ter alunos desligados por isso, já tivemos aqui no programa. Então, precisa ter muito cuidado com isso. A disciplina que você faz inscrição e não vai cursar, você precisa cancelar. Entra no sistema Janus, tem um itemzinho no menu, vai lá e pede cancelamento. Existe um prazo para pedir isso também. Você não vai pedir no último dia da disciplina, porque você lembrou no último dia. Não, no começo da disciplina, até o decorrer dos 25% da disciplina, você pode ir lá e pedir o cancelamento, não vai aparecer no seu histórico, não vai te prejudicar em nada. A outra possibilidade de ser desligado é se você não efetuar a matrícula regularmente, que é aquela matrícula semestral, por 2 períodos letivos consecutivos. Isso também pode levar ao desligamento. O outro item, se você for aprovado no exame de qualificação, se você não for aprovado no exame de qualificação, eu vou contar sobre o exame de qualificação lá na frente, mas se você for reprovado, você também vai ser desligado. E se você... Gente, guardem essa frase. Não cumprir as atividades ou exigências nos prazos regimentais. Guardem isso. E também pode pedir o desligamento pelo interessado, né? O pós-graduando desistiu e vai sair do curso, então ele pode pedir desligamento também. Dentro do programa, a gente tem a possibilidade de transferência, então existe a comissão da FMRP, dentro dessa comissão tem os outros programas, você pode pedir para trocar de programa, óbvio que tem toda uma burocracia, porque a USP adora papel, mas é possível você fazer a transferência de programa dentro da CPG, dentro da unidade da FMRP. É possível a transferência de área de concentração, no nosso programa, por enquanto, não, porque a gente só tem uma área de concentração, que é a ginecologia e obstetrícia, mas quando houver, você pode também fazer essa solicitação de troca. De curso, na mesma área de concentração, então o aluno está no mestrado, ele pode pedir uma transferência para o doutorado. Geralmente, essa transferência ela é feita na ocasião da qualificação. Então, o aluno vai pedir isso, ele prepara a documentação para apresentar na qualificação e a banca que vai avaliar se ele pode ser promovido para um doutorado. Os créditos obtidos anteriormente, então, por exemplo, o crédito que você cursou no mestrado e que você
né, foi transferido para o doutorado, você pode utilizar ele, ou parcialmente, ou na sua totalidade, né, geralmente todo mundo pega o total dos créditos para levar para um novo curso, e a contagem do prazo do seu curso, ele não vai zerar, então você não vai entrar no doutorado e zerar a sua contagem de tempo, vai ser considerado o seu ingresso no primeiro curso, que é no mestrado, tá bom? Bom, sobre créditos, a gente tem 3 possibilidades de conseguir créditos. Créditos em disciplinas cursadas em outras instituições de ensino superior e créditos especiais. Em disciplinas, conforme eu tinha mencionado anteriormente, a gente tem o período de matrícula semestral, então lá vai estar disponibilizado o calendário semestral, não necessariamente uma disciplina que está sendo cursada nesse semestre vai ser oferecida nesse semestre, vai ser oferecida no outro, vai depender do ministrante da disciplina, então não tem essa regra. Ela é feita via sistema Janus, ou via formulário impresso, que agora a gente nem quer mais papel, né? Ela pode ser realizada em qualquer campus, qualquer unidade, ou programa da USP. Então, não necessariamente você tem que ficar fazendo só disciplinas na GO. Essas disciplinas, elas podem... Lembra que eu falei que o aluno vai lá no começo do semestre e faz um monte de matrícula em disciplina e depois não cursa. Eu até recomendo que faça isso. Por quê? Às vezes, você faz inscrição numa disciplina de outro programa que ele tem critérios para selecionar. Então, ele tem lá 10 vagas para minha disciplina. Aí, na hora que ele fecha a turma, ele vai olhar e fala, nossa, tem 11. Aí, ele vai ter o docente, ministrante, vai ter o critério dele, né? Falar, vou deixar só quem é doutorado, vou deixar só quem é mestrado do meu programa, e quem não for, por exemplo, eu posso cancelar, indeferir a matrícula dele. Então, não é na hora que você faz o pedido de matrícula no sistema, você não tem garantia que você vai cursar aquela disciplina, ela pode ser indeferida, e se você, por exemplo, fez matrícula em uma disciplina, porque você precisava, sei lá, de 2 créditos, e essa disciplina foi indeferida, você, teoricamente, ficou sem disciplinas para cursar nesse semestre. Então, às vezes eu falo, faça mais de uma matrícula, e se você for aprovado, né, você teve o deferimento, você vai lá e cancela a outra. Só que não pode esquecer de cancelar a outra. Então, tem a parte boa e tem a parte ruim, porque se você esquece, você vai ficar com reprova naquela disciplina. E aí, eu coloquei aqui disciplina online, principalmente nesse semestre, eu acredito que no próximo semestre também, vai permanecer o esquema de disciplinas online na USP. Regimentalmente, a USP ela obriga os professores a colocar um percentual de disciplinas presenciais. Então, normalmente, né, sem pandemia, a USP não tem uma disciplina registrada 100% online. Com a pandemia, todo mundo foi para online, só que isso eu não sei por quanto tempo vai, né, eu acredito que até terminar a pandemia, para que volte as coisas normais e que tenha uma porcentagem da disciplina que seja presencial. Então, assim, a dica é a oportunidade de fazer créditos agora, nesse momento, que está tudo online, não precisa viajar, não precisa tirar férias para fazer crédito, então é uma boa oportunidade, acredito que no próximo semestre também vai continuar nesse sistema. Bom, você pode fazer créditos em outros programas de pós-graduação fora da USP, em programas que sejam credenciados pelo MEC. Então, você tem, por exemplo, no mestrado, que você tem 20 créditos obrigatórios para fazer. Você pode fazer fora da USP até 1/3 desses créditos. Então, você, sei lá, vai na Unicamp, eu moro em Campinas, às vezes tem uma disciplina que eu gostaria de cursar lá. Pode, tem as regras deles, você tem que ser aceito lá, mas você pode cursar uma disciplina lá, até, no caso, por exemplo, o mestrado, 6 créditos, e depois pedir para fazer a atribuição desses 6 créditos aqui no programa. Tem uma documentação específica que tem que ser apresentada, mas existe essa possibilidade
para quem mora em outra cidade, tem universidade, ou trabalha na universidade mesmo, e tem a possibilidade de participar de um programa de pós-graduação, pode ter essa opção de cursar esses créditos. Os créditos especiais, é assim, são 20, eu vou sempre usar o exemplo do mestrado, né? Mestrado são 20 créditos obrigatórios. 10 créditos desses obrigatórios, você pode pedir como créditos especiais. Então, você está deixando de fazer disciplinas para fazer outras atividades que o programa vai reconhecer como créditos. Eu não vou ler todo o slide, né? Eu coloquei para ver que tem um conteúdo a mais, né? Tem as especificações, mas as principais atividades que você pode pedir crédito é trabalho publicado, aí tem as regras do trabalho publicado, depósito de patentes, publicação de capítulos em manual ou livros, participação em congressos, workshops, simpósios, aí nesse caso tem que ter o resumo publicado em anais de congresso, e também atividades programadas, que cada programa de pós-graduação tem as suas atividades. Nesse caso, o aluno que fizer acompanhamento de atividades assistenciais por um semestre, no ambulatório, no centro cirúrgico ou nos laboratórios clínicos, sobre a supervisão do orientador, ele pode pedir a cada semestre a atribuição de 2 créditos. Essa é uma opção bem legal. O PAI também você pode pedir atribuição. O PAI eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente. E você também pode pedir atribuição de créditos por realização de estágios em instituições nacionais e internacionais por 6 meses, né? Então, se você foi fazer um estágio, por exemplo, no exterior, por 6 meses, você pode pedir atribuição de créditos para essa atividade. Tá vendo, gente? É muito detalhezinhos que sei que todo mundo não vai gravar, mas pelo menos já tem uma noção das coisas. Vou falar sobre exame de qualificação. Então, o aluno, ele vai chegar no momento do curso que ele vai passar por esse momento, essa fase da qualificação. No sistema existe um prazo que você tem que cumprir, né? Tem uma data lá, você tem que se inscrever naquele período, até aquela data para realizar o exame de qualificação. Esse exame, o seu trabalho, ele é apresentado por uma comissão examinadora, que ela pode ou não ter a participação do seu orientador. Nesse regimento atual, eu estou falando sempre das normas atuais. A gente tem alguns alunos com matrícula no regimento anterior, mas essa apresentação de hoje é sempre baseado no regimento atual, que a maioria dos alunos estão inscritos. Então, nesse regimento, o orientador pode ou não participar do seu exame de qualificação. Então, é uma banca com 3 docentes, né? O estudante, se ele for reprovado no exame, ele pode se inscrever novamente, repetir ele mais uma vez. Se ele for reprovado novamente, ele pode ser desligado. Gente, essa é a oportunidade para vocês pedirem para ouvir. Tudo que vocês tiverem que corrigir do projeto é esse momento. Então, tem muita gente que tem muito medo do exame de qualificação. Aí eu sempre falo, não tenha medo. Peça para ouvir. Tudo que tiver de errado, tudo que pode melhorar. Às vezes você e o seu orientador está empacado numa coisa que, tendo a opinião de outro, você abre ali outras possibilidades, reconfigura todo o projeto, se for necessário, mas vai dar uma outra visão. Enfim, é o momento para isso. Não tenha medo. É para ouvir mesmo críticas. Ninguém vai ali para falar, parabéns para você. Não, olha, você tem que melhorar isso, aquilo. Então, não tenham medo. Aí você fala, eu não quero passar medo, tá, gente? Mas vou ser real. Mas se eu for reprovado? A gente já teve alunos que foram reprovados e 100% dos alunos que são reprovados no segundo exame de qualificação é nítido como amadureceu, como melhorou o conteúdo, como melhorou a didática, é outra pessoa fazendo o exame de qualificação. Então, tem um ponto positivo também
quando é necessário, né? Não é frequente, mas quando é necessário a reprovação é sempre benéfico para o pós-graduando. Então, o mestrado, o aluno de mestrado, ele tem, então, um prazo de inscrição até 18 meses após o início do seu curso. Ele precisa ter 50% dos créditos concluídos. Então, ele vai lá, faz inscrição, aí o primeiro prazo é atendido, aí gera-se um novo prazo, que ele tem até 90 dias para fazer a apresentação do exame, que é o dia, de fato, que você vai falar para a banca. Então, o objetivo do exame de qualificação no mestrado é avaliar o conhecimento adquirido em disciplinas e sobre o tema do seu projeto, além da capacidade do aluno de executar o seu projeto de pesquisa. O exame, ele consta de uma apresentação de até 50 minutos do seu trabalho. Esses tempos, geralmente, você tem que seguir, você não pode fazer uma apresentação de 60 minutos, por exemplo, ou de 10, né? É como se você fosse contratado para dar uma aula em algum lugar, a pessoa te pagou a sua hora a aula, mas você chegou lá, deu 15 minutos de aula e falou, gente, está tudo dispensado, né? Então, sempre tem que ponderar, não tem um mínimo para isso, mas tem um máximo. E o mínimo você também não vai considerar 10 minutos. Você considera ali uns 40, uns 35, né? Então, isso tudo precisa ser trabalhado também. Aí, como eu tinha mencionado anteriormente, nos casos de transferência de curso, o aluno precisa apresentar os resultados do projeto, porque no mestrado você não é obrigada a ter todos os resultados. Você pode apresentar um resultado parcial, por exemplo, que o resultado parcial já é o suficiente para ter uma boa avaliação e já ter bastante contribuição da banca, né? No doutorado e doutorado direto, eu vou falar doutorado direto é um outro prazo, né? O doutorado é 24 meses para inscrição e no doutorado direto é até 30 meses para inscrição após o início da contagem do prazo do curso. Ele também tem que ter 50% dos créditos concluídos, segue a mesma regra para o exame de qualificação, até 90 dias para fazer o exame. O objetivo do exame de qualificação do doutorado é avaliar a capacidade do candidato em desenvolver de forma independente o seu projeto de tese dentro da sua área de pesquisa. Então, ele já tem um pouco mais de autonomia aí do orientador, né? Então, ele já teve uma experiência prévia em pesquisa, então ele tem que ser um pouco mais independente na execução do projeto. Ele também segue a regra do tempo, né, de 50 minutos, e obrigatoriamente ele precisa ter resultados. Pode até ser considerado resultados parciais, mas no mestrado não é obrigatório ter resultados. No doutorado já é. O bom é que ambos tenham resultados, que aí já tem abre o caminho ali para discussão. Bom, aí o aluno qualificou, ele já está um pezinho ali, né, porque se ele já tem resultados, mesmo que seja parcial, já está na finalização, e aí tem um próximo prazo dele, que é uma data de depósito. Então, todos os alunos têm uma data no sistema, que todo mundo é diferente, só assim, aqueles que entram tudo no mesmo edital, aí geralmente a data é igual, mas cada aluno tem o seu, e cada um tem que cuidar da sua data, porque é uma data importante, passou da data, é desligado e não tem argumento. Então, o aluno, na ocasião do depósito, ele vai apresentar a versão final da dissertação e da tese, aquela proforma, né, seguindo as normas da ABNT. Eu coloquei ali entre parênteses depósito digital, porque a partir do início do ano que vem, ele vai ser feito totalmente digital. Tem a parte boa, que não vai ter um monte de assinatura, um monte de papel indo para lá e para cá, mas tem um porém que, se o aluno vai lá e coloca esse material no último dia do prazo dele, o último dos últimos, e chega para mim, eu vejo uma coisa errada, eu não vou conseguir alterar, eu vou devolver para o aluno, e aí ele tem que alterar, aí ele tem que submeter de novo. Chegou para mim, tá errado ainda, eu vou ter que devolver. Se passou no último dia e não foi resolvido, não foi enviado para frente, vai ser desligado, não tem o que fazer, não tem argumentos para isso. Então, esse material de depósito, né, que é a banca,
a tese, né, formatada com as normas da BNT, ela passa por 2 aprovações. Então, ela passa pela CCP, que é a comissão aqui do programa, e pela CPG, que é a comissão da Faculdade de Medicina. Só depois que ele passa por essas comissões é que ele vai ter a liberação para defender. Então, após a última reunião da CPG, ele vai ter 90 dias, é um novo prazo, né, para o tempo dele de correr, aí gera-se um novo prazo de 90 dias para a defesa. Uma coisa importante que nos últimos anos mudou no nosso programa é que, para entregar o depósito da dissertação e da tese, você precisa submeter o seu trabalho numa revista B1, ou leia aqui, fator de impacto igual ou acima de 2,1. Então, é obrigatório. Então, a pessoa não presta atenção nisso, vai entregar, né? Lembra do depósito digital? Tá faltando documento. Ah, não tá cumprindo a documentação, passou o dia de depósito, da data de depósito, não tem o que fazer. Infelizmente. Não depende de programa, não depende de nada. Então, depois que o aluno depositou, que gerou aquele novo prazo, vem a defesa, né? Então, aí vai ter a apresentação pública da sua tese. Essa apresentação é para uma comissão julgadora, né? Então, no mestrado, essa comissão, ela é no regimento atual, né? O novo regimento. Ela é composta por 3 professores, incluindo o orientador. Neste caso, o orientador, ele é votante, ele é considerado do programa, e os outros 2 são membros externos ao programa. A comissão julgadora das teses de doutorado, elas são compostas por 3 membros votantes, e o seu orientador participa, porém ele não tem direito a voto, ele vai só presidir. Então, ele vai presidir, pode ter um membro do programa e 2 membros externos ao programa. Isso aqui tudo, depois, é uma outra fase, tem todo um detalhamento para isso, mas só para vocês terem uma ideia geral do que vai passando durante o curso, né? Só vou olhar se eu estou aqui no horário. Bom, o PAI, eu tinha mencionado anteriormente que eu ia comentar sobre ele. O PAI é um programa de aperfeiçoamento de ensino, ele não é uma atividade obrigatória da pós-graduação, mas sim um programa que auxilia os pós-graduandos a terem a vivência didática, né? Que, lembra, a gente forma recursos humanos para atuar na área acadêmica. Então, esse programa possibilita isso. Ele tem o objetivo de aprimorar a formação de pós-graduandos nas atividades didáticas de graduação. Então, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é uma preparação pedagógica. Essa preparação pedagógica é uma disciplina, então tem várias disciplinas da FMRP que são credenciadas para essa fase de preparação pedagógica. Aqui no nosso programa, por exemplo, a disciplina de pedagogia e didática, ela é uma disciplina credenciada para essa preparação pedagógica. Então, o aluno que vai fazer o PAI, ele precisa fazer uma disciplina, não necessariamente no programa, mas ele faz uma disciplina de preparação pedagógica. No outro semestre, ele vai fazer o estágio supervisionado em docência, que ele vai acompanhar o professor durante um semestre, né, 6 horas semanais, nas atividades com a graduação. Então, aí, depois de prova, montar aula, toda parte, né, que cada professor vai definir um plano de trabalho com o aluno, mas essa seria a vivência didática com alunos da graduação. Então, esse programa, ele tem um auxílio financeiro, não necessariamente, se você é bolsista, você vai ter o auxílio financeiro, mas qualquer pessoa pode concorrer a esse auxílio financeiro e fazer o PAI. Esse programa, assim, depende de cada lugar, mas já me falaram que em concurso público ele é utilizado, sim, como experiência profissional, né? Então, quando vai fazer análise de currículo em concurso público, em alguns lugares, eles utilizam isso para contagem como experiência, sim, tá? Então, cada lugar que vai prestar tem as suas regras, mas já me falaram, já teve aluno que falou, nossa, graças a Deus que eu fiz o PAI, eu consigo uns pontinhos a mais lá no concurso,
por conta disso. Bom, o Research Day, eu acho que vocês estão acompanhando, os alunos que estão matriculados, né? É uma atividade obrigatória do programa. Todo programa tem que ter um método de avaliação do seu corpo discente. Então, essa atividade é utilizada para isso. Então, em vez de mandar um relatório de avaliação com 50 páginas, escrever o que você fez, não sei o quê, a gente faz a atividade do Research Day. Então, o aluno, ele vai lá, ele submete seu resumo em inglês, ele é avaliado, esse resumo, ele passa por 2 avaliadores, então, ele tem notas para aprovação, porque ele vai avaliar a evolução, né, da sua pesquisa. Então, por exemplo, quem entrou agora não tem uma evolução, mas no ano que vem vai colocar novamente o resumo. Então, vai ter o resumo de agora e o de 2021. E aí vai comparar a evolução. Aí a gente transformou essa atividade, essa obrigação do relatório de avaliação nessa atividade. E aí essa atividade, ela tem o momento que a gente faz geralmente era o presencial, né? Nesse ano vai ser a distância, mas os alunos são selecionados 10 melhores, ou enfim, hoje nesse ano vai ser os 14, a gente seleciona 14 resumos, e a gente convida esses alunos para fazer uma apresentação oral em inglês, e existe uma premiação desses trabalhos também. Essa atividade, lembra que eu falei lá atrás do desligamento do aluno? Essa é uma atividade obrigatória, que consta no regulamento do programa que pode desligar o aluno se ele não cumprir. Então, isso é muito importante. Bom, para quem não sabe, a gente tem um site do programa de pós-graduação. Várias coisas que eu estou falando aqui estão lá. Então, assim, vou depositar. A lista de coisas burocráticas estão lá. Eu falo burocrática porque não tem outra forma, né? Essa parte do curso é mesmo burocrática, a USP é burocrática, enfim. Mas temos o nosso site com várias informações. A gente tem o e-mail do programa, esse e-mail sou eu que vejo as mensagens, sou eu que respondo. Não respondo no mesmo momento, mas uma hora vai voltar a minha resposta. Temos agora uma página no Instagram, que é eu, a Carolina e a Marília está gerenciando. Então, pode marcar programa e coisas interessantes, segue, compartilha e né, faz todo aquele negócio de mídias sociais aí. E o Janus, que eu tenho um histórico com o Janus, alunos já dedicaram o agradecimento na tese, escreveu assim na tese: agradeço ao Janus, né, por tudo que está lá no Janus. Quer dizer, ele escreveu assim: apesar de estar tudo no Janus, eu agradeço a Suelen pelo auxílio. Então, realmente, tem muita coisa no Janus, tem declaração, tem os requerimentos para créditos especiais feitos por lá, matrícula semestral feita por lá, os prazos estão todos lá, não sou eu que sou a guardiã dos prazos, os prazos estão disponíveis lá para acessar de qualquer lugar, celular, qualquer fonte. Então, é responsabilidade do aluno acompanhar seu prazo e estar por dentro das coisas que tem que fazer. Então, eu encerro a apresentação. Eu agradeço a todo mundo pela paciência. Eu sei que é um tema bem pesado, muita coisa, muita informação, mas eu volto a dizer que eu vou ficar muito feliz se todo mundo, pelo menos, absorver alguma coisinha e falar: eu lembro de alguma coisa mais ou menos assim. Aí a gente conversa, já é um pontapé inicial ali para a conversa. E é isso. Obrigada a todo mundo. Gente, agora está aberta a perguntas, vocês podem ligar o microfone, o vídeo, fazer pelo chat, o que vocês acharem melhor. Eu tenho umas perguntas, se ninguém quiser começar. Eu tenho uma página de perguntas, Suelen. Como assim, Caroline? Eu queria só levantar uns pontos, eu vi que tem um pessoal aí que vai entrar agora, então, na seleção, acho que é importante ressaltar que na época que eu entrei no mestrado era tudo em papel, e aí quando eu fui prestar o doutorado já eram coisas digitalizadas, então o pessoal que está se preparando para prestar já começa a digitalizar histórico, certificado de evento, que é bastante coisa.
A parte de prorrogação de prazo, isso é uma dúvida, porque, por exemplo, eu sou representante discente, então eu posso prorrogar o meu prazo por 1 ano, mas eu sei que essa prorrogação não é acrescida da bolsa, ou seja, a minha bolsa vai durar só 4 anos, acabou, ponto final. Mas e mulheres que têm direito à licença maternidade? Sim, aí acompanha. É remunerado. Sim, sim. Isso é uma conquista recente, né? Acho que nos últimos 4 anos, já 4 anos que tem. Então, beleza. Mas tem que oficializar isso, ela tem que documentar para que seja estendido esse prazo da bolsa. Uhum. Luana, se você está assistindo, essa é a sua deixa. Da Luana. E a parte de desligamento a pedido do interessado. Por exemplo, que não quero mais fazer doutorado, vou pedir o desligamento, eu preciso devolver a bolsa? Sim. Sim. Quando você recebe a bolsa, na hora que você tem a concessão da bolsa, você assina um termo falando isso, que ela está te financiando para você fazer a pós-graduação. No momento que você deixa de fazer a pós-graduação, você tem que devolver, porque é um investimento público, né? Uhum. Então, sim, tem que devolver. A Janaína tem uma pergunta também. Olá, Janaína. Olá, tudo bem? Estão me ouvindo? Tô te ouvindo, tudo bem. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar discutindo isso com vocês, que é sempre muita dúvida, né, para entrar no programa. E agradecer a Suelen, que já me respondeu alguns e-mails, né, a pedido de semana. Eu tenho uma dúvida. Eu fiz um mestrado na escola de enfermagem, outro programa. E aí eu vi que uma das obrigatoriedades para o doutorado é a publicação de artigo. Eu tenho 3 artigos publicados, mas antes do mestrado. E agora, com o mestrado, eu acho que por conta da pandemia, que houve uma demanda muito grande de publicar artigos de Covid, né, que a gente... eu recebi até esse artigo já para fazer algumas revisões e mudar, mas aí agora eu não tenho ele publicado ainda. Para eu prestar, por exemplo, fazer essa inscrição, precisa estar publicado ou só enviado já conta? Não, ou enviado artigos conta, por exemplo? Enviado não conta, ele conta, se for aceito, ele conta, e os outros 3 contam também, porque faz parte da sua vida acadêmica. Ali não vai pedir que seja referente ao curso, acho que é seu filho também atrás. Ele não vai pedir que seja necessariamente referente ao seu mestrado. A gente fala aqui, pelo menos o mestrado tem que ser publicado, né? Para o aluno chegar sem nenhum artigo, aí ele não vai pontuar nesse item. Ele pode ter pontuação nos outros itens que permita que ele atinja a pontuação. Mas se ele não tiver, por exemplo, não tenho IC, meu histórico escolar ficou baixo a média dele, então ele não vai atender a pontuação com os outros itens, e aí vai faltar a pontuação do artigo aí. Tá bom? Entendi. Então, esse mestrado, mesmo que o artigo do mestrado, mesmo que ele ainda não esteja publicado, não é impedimento, é isso? Não, porque você tem 3. Ah, tá. Eu achei que obrigatoriamente eu tinha que ter o do mestrado publicado. Não, é assim, a gente é uma instituição pública, né? Então, a universidade te dá um título e você dá um artigo para a sociedade, gerar conhecimento, né? Então, a gente é avaliado por isso, a gente é cobrado na avaliação, para esses itens, de cadê o retorno, que aí fecha a conta, seu título e nosso artigo, não USP, mas sociedade científica, né? Então, é nesse sentido, tá? Agora, se você não publicou lá na enfermagem, tá ruim para o programa de lá, entendeu? Aqui pra gente tá tudo bem. Se você tiver pontuação para o currículo e tiver outras coisas, ok, você vai entrar pra gente, tudo bem. Imagina. Eu não tô te ouvindo, Carol. Eu desligo o microfone e esqueço. Tem uma pergunta do Franklin. O Conrado perguntou onde que retira a carteirinha da USP, na casa da pós, né, Su? Tá. Tem uma pergunta do Franklin. Ele falou, ótima apresentação, muito obrigada. E como funcionam os créditos obtidos como aluno observador antes da matrícula? Tem limite de porcentagem destes que podem ser usados? O nome desse aluno é um aluno especial. Ele pode cursar, eu acho que eu preciso checar, mas eu tenho quase certeza que é 1/3 também desses
créditos obrigatórios, então ele poderia fazer 6 créditos como um aluno especial. Ele vai gerar um vínculo, entre aspas, com a USP, né? Não como aluno da USP, mas que esteja realizando uma atividade na USP. Terminou essa atividade, terminou o vínculo. Não tem mais nada a ver com a USP. Aí, depois que ele faz processo seletivo, entra no curso, está regularmente matriculado, ele vai apresentar a documentação que tem desse aluno especial, né? E pede para fazer atribuição desses créditos. Eu só fiquei na dúvida, aluno observador, só vou dar uma ênfase assim, observador, sem nada, sem nenhum documento enviado para oficialização de que você está observando, que não existe essa observação, na verdade. Você pode acompanhar se você conhecer o professor falar, não, tá bom, vamos aí, fica junto com a gente. Nessa situação, você não consegue nada. Você não consegue nada, porque não está oficializado. Agora, se você não é aluno e quer oficializar, você vai ser o aluno especial. Aí faz a documentação para isso e aí depois você consegue utilizar. Certo? Ele falou que era especial mesmo. Então especial dá para utilizar. Porque existe as pessoas que, né, vão ali, assistem informalmente, mas não conta, não está registrado em lugar nenhum. Uhum. Eu mandei mais cedo 2 links. Um link que era do site da PG com as normas e regimentos e um link que vai direto para o edital que está aberto agora. O site da PG ali em normas e regimentos, eu acho interessante o pessoal dar uma olhada em créditos especiais também, que tem bastante informação. Pode falar. Ô Franklin, vamos ver se eu entendi essa pergunta. Não, ele pode, dos 20, ele pode fazer 10 nessa outra modalidade, que é aluno especial, créditos em outras instituições, crédito especial crédito especial, como aluno especial também, né, são coisas diferentes, créditos especiais, aluno especial, e em outras instituições. Aí fica dentro desses 10, por exemplo, no mestrado. E os outros 10, obrigatoriamente, tem que ser disciplina, na USP. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida? As dúvidas aparecem no momento do desespero. Com certeza. O estágio em docência é obrigatório para os bolsistas? Sim, ele é recomendado no mestrado e obrigatório no doutorado. Então, mestrado... Oi? Mesmo para CNPq? Eu achei que fosse só para Bolsa CAPES. Na regra da agência de fomento não tem isso, mas na regra da USP, sim. A regra da USP pede. Mesmo, por exemplo, se eu for bolsista FAPESP no doutorado, eu tenho... Não. Na agência CAPES. Agência CAPES. Tá. Uhum. O Linson também mandou uma pergunta. Suelen, grato pela apresentação. Ainda nessa questão das disciplinas, como aluno especial antes da matrícula, há um prazo em anos para ser utilizado esses créditos? Acho que ele quis dizer assim, fiz os créditos há um tempão. Se não me engano, 36 meses. Eu preciso checar, que eu não lembro de cabeça. Lembra que tem um monte de regimento, tem hora que eu confundo os regimentos, mas, se não me engano, até 36 meses de curso. Você pode puxar esses créditos de aluno especial. Eu posso te responder isso depois. Eu checo e te falo. Antigamente tinha uma questão de que se eu puxasse crédito, por exemplo, eu estava no estágio obrigatório e queria, estágio antes do mestrado, e queria fazer a disciplina. E aí o meu tempo do mestrado ia contar de quando eu fiz aquela disciplina. Isso ainda é válido? Não, no novo regimento tirou isso. Mudou. Uhum. Mas quem está matriculado no antigo regimento ainda tem que seguir o antigo regimento. Entendi. Bom? Ok. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Tem uma pergunta da Ana Cláudia. Ana Cláudia. Deve acumular bolsa com alguma carga horária de docente? Sim. Se você é bolsista, então você está na situação de bolsista, e aí adquire, né? Eu consegui um vínculo empregatício de docente
numa universidade que a carga horária é menor. Posso ter bolsa e ter esse vínculo? Pode. Por quê? É a finalidade do seu mestrado, né? Então, você faz o mestrado, por exemplo, para ser docente. Só que a CAPES pede que pondere isso, porque não adianta você ser docente numa universidade com 30 horas da carga horária e deixa 10 para fazer pós-graduação. Que hora que você vai fazer pós-graduação? Então, geralmente, 12 horas, né? A FAPESP está bem claro isso, o CNPq e a CAPES não estão claros, eles deixam para o programa decidir, né, para a universidade decidir, mas geralmente 12 horas semanais é o ideal, só que você precisa estar no vínculo de bolsista, você não pode ser docente e depois ser bolsista, então é bolsista e adquirir o vínculo como se fosse natureza, como se fosse oriundo mesmo, né, do seu curso, da sua bolsa, e aí pode. Ok. Ana, eu não estou achando agora, mas saiu uma publicação no Diário Oficial da CAPES permitindo que alunos façam estágio em docência. E lá fala que acho que não tem carga horária estimulada, carga horária estabelecida, estimulado que o aluno converse com o orientador e defina a carga horária a respeito do que o departamento recomenda. Isso. Está no Diário Oficial, não vou ler, eu tenho em algum lugar, depois eu te mando. A Lorena fez uma pergunta que eu até ia comentar, mas eu fiquei com medo do tempo e meio que passei lá em cima para não falar. Ela perguntou o que falta fazer para o programa do DGO se tornar nota 7. Podia fechar o programa da Unicamp, talvez, mentira. Não, é assim, 6 e 7, a gente precisa seguir vários requisitos para estar nesse patamar. Então, como tem um programa de caráter de excelência internacional, então a gente precisa ter publicação com um docente do exterior, precisa ter intercâmbio de discentes, então um discente sai para o exterior, o do exterior vem para o Brasil, a gente tem bastante alunos do exterior, a gente tem um convênio com a Universidade do Equador, até no começo que eu falei, olá, que tal para Carmen, ela é uma aluna nossa do Equador, a gente está com um convênio agora fechando com a Universidade da Colômbia também, eu que vou lutar, né, eu que lute e falar espanhol, então, tem esse intercâmbio de discentes, tem intercâmbio de docentes, então a gente tem que ir o professor para fora, a gente tem que receber professor do exterior, então, por exemplo, no ano passado a gente recebeu vários, nos outros anos também, a gente está trabalhando bastante em cima disso, inclusive os professores sempre participam do Café com Pesquisa, né, os professores internacionais, tem que ter, por exemplo, a gente tem coorientação, então, aluno de doutorado que tem orientador que é dos Estados Unidos, que é de Portugal, então a gente tem esse indicador. São uma série de indicadores que a CAPES avalia e tem, assim, uma parte política. A gente está muito equiparado com o programa de tocoginecologia da Unicamp. Na última avaliação, por exemplo, eles não tinham o que falar do programa, aí falaram assim, o programa da GO não sobe porque não tem muita patente. Aqui a gente tem mais patente. Então, assim, tá muito igual, né? Só que existe a limitação da cota do 7. Lembra? O 7 na medicina 3 só tem, teoricamente, duas cotas. Um programa que eu não lembro, acho que era cirurgia de algum lugar, ele caiu para o 6 e ficou só um programa nota 7, que é a tocoginecologia. Então, a gente tem chance, sim, de ir para o 7, a gente está competindo muito, muito pesado com a Unicamp nesse sentido, e não tem muito, assim, a gente tem que continuar mantendo as atividades, e não falar que estamos tentando ser internacionais, a gente é um programa internacional, isso é muito importante para quem está no programa, porque tem mais oportunidade, tem mais financiamento, né, então o programa ele tem mais bolsa, por exemplo, ele tem mais recurso, ele tem editais específicos, a gente até teve a Lorena, né, que fez essa pergunta, participa do edital do Covid que a gente recebeu, para programa 6 e 7, então tem um diferencial, tem bolsas de
de estágio de sanduíche no exterior, que os outros não têm. Então, são vários benefícios que o programa 6 e 7 tem. Agora, para ir para o 7 não sei, talvez manter mesmo e aprimorar tudo que a gente já está fazendo, esse esforço que a gente está fazendo para ir para o 7. Tá ótimo. Mais alguém? Bom, parabéns, Su, pela palestra, foi muito esclarecedora. Acho que a gente respondeu todas as dúvidas, né? Acho que a Josiara estava falando do... Joiciara estava falando do pai mesmo. Muito obrigada, novamente, Su, por aceitar nosso convite. Eu sei que é praticamente uma intimação para você, né? Para quem precisa. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos e até o próximo Café com Pesquisa. Bom final de semana. Obrigada a todo mundo. Não esqueçam de assinar a lista lá para o certificado, tá bom? E qualquer outra dúvida a gente vai se falando por e-mail, nossos canais de comunicação. Obrigada, boa tarde. Sigam o PGGO Obrigada, no Carol. Instagram. Isso, sigam, compartilhem, marquem o programa. Tá como @PGGO, né, Su? .fmrp? .fmrp, exatamente. Vamos bombar nas redes sociais, Carol. Isso aí, a gente quer muitos seguidores. Para o próximo coffee break presencial ter muito